Um monte de gente pede para participar da live ao vivo, né? Eu também fazia isso. Bom, vamos então começar a nossa live de hoje. Nós estamos então na 11ª live. Hoje, diferente da semana anterior e das outras semanas, eu estou fazendo uma live agora para 3 ao mesmo tempo, né? Então aqui no Instagram, aqui no TikTok e aqui no YouTube. A intenção é deixar gravado nos 3 ambientes para que todo mundo possa consultar depois, né? Todos que queiram. Então vamos lá, 11ª live. Para quem não queria fazer live como eu, né? Já vai bastante, mas tem muita coisa ainda por vir, que há de vir aí de bom pra gente poder crescer e evoluir junto, tá? Bom, hoje nessa 11ª live sobre prosperidade, onde nós estaremos sempre tratando de temas, sempre não, né? 21 temas voltados para desconstrução de crenças limitantes que eu e você temos, que eu e você aprendemos ao longo de nossas vidas, para que a gente possa de fato deixar isso de lado e atingir sim a prosperidade. Então o passo depois disso é que a gente possa realmente, com esse aprendizado, com esses ensinamentos que eu vou estar passando, a gente trate tudo isso, esses problemas, digamos assim, que a gente tinha, a gente possa passar realmente uma borracha no nosso passado em relação a tudo isso, para que quando eu começar a falar de dicas, cara, o que eu posso fazer para prosperar? O que eu posso fazer para atingir o meu primeiro milhão? O que eu posso fazer, enfim, para poder empreender, como um colega estava perguntando ali no TikTok. É isso. A gente precisa primeiro trilhar um caminho. Hoje a gente vai falar sobre vícios. E não é vício de droga, tá, gente? Eu até vou comentar algo sobre isso, mas não é essa a questão aqui. Eu não vou falar sobre viciados em drogas, não vou falar aqui sobre alcoolismo, não é nada disso. São os vícios que também nos impedem de evoluir, né? Nos impedem de ir para frente, enfim. Um vício, pessoal, ele é uma dependência que nós temos que é psicológica ou física também, né? Quando eu digo física, envolve tique, envolve um monte de coisa. De uma substância, ou a gente pode ser vício também de um comportamento, né, específico que a gente possa ter. Geralmente os vícios eles têm efeitos negativos na vida das pessoas. E atrelando ao assunto que eu gosto de falar, que é prosperidade, tem efeito direto nas pessoas que não prosperam, nas pessoas que não saem do lugar. Tem muito efeito negativo na vida das pessoas. Isso pode afetar inclusive a sua saúde física, a sua saúde mental. Isso pode afetar os seus relacionamentos, seja com o seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, ou seus pais, amigos, etc. Isso afeta a sua qualidade de vida em geral, tá? O vício, pessoal, ele é uma fuga de um estado emocional que você se encontra naquele momento, né? Ou há muitos anos em sua vida. E isso danifica, pessoal, a sua autoimagem. Você começa a passar a ser um escravo daquilo ali, e aquilo começa a tomar tempo da sua vida, e aquilo começa a tomar energia do seu cérebro. E quando eu falo de tomar energia no seu cérebro, é porque para que a gente possa prosperar, a gente tem que executar. Eu venho falando muito isso nas minhas lives, né? Se a gente não executa, a gente não chega lá. Eu disse na live anterior, né? Qual que é a principal diferença das pessoas de sucesso para nós? Para nós, entre aspas, né? Eu já considero que eu atingi um determinado sucesso, mas eu ainda vou alcançar um estágio muito maior de sucesso. Tenho certeza disso porque eu estou executando. Mas qual que é a diferença entre as pessoas de sucesso e você? É porque essas pessoas executaram, pessoal. Muitos de nós que estamos aqui no YouTube, aqui no Instagram, aqui no TikTok,
muitos de nós já sabemos o que fazer para que a gente possa prosperar, mas a gente não faz. A gente procrastina, a gente enrola, porque um dos motivos, existem vários porquês, mas um dos motivos são os nossos vícios, tá? E por isso que eu falo que isso danifica a nossa autoimagem, né? Porque isso passa a nos deixar, para que a gente possa nos sentir destruídos. Isso passa a influenciar para que a gente possa se sentir fracassado e nunca querer sair daquele estado emocional, né? Um vício, pessoal, ele pode ser fruto de situações traumáticas que vocês viveram, que eu vivi na minha vida, né? Que eu vivi muitas, inclusive. Até postei um vídeo no meu canal no YouTube, né, falando aí sobre a minha vida, né, como foi o meu passado. Então eu também tive muitos traumas. Agora, eu escolhi não ficar enterrado neles, eu escolhi não ficar no buraco. Eu escolhi realmente seguir em frente e executar aquilo que precisava ser executado para que eu pudesse alcançar o sucesso que eu gostaria de ter, né? Então, além de situações traumáticas, os vícios podem ser motivos de críticas que você teve, né? Pode ser, por exemplo, através de um desequilíbrio familiar que você teve, né? Em relação a isso, pessoal, eu até digo um exemplo. Eu já fui muito viciado em videogame, né? Em jogos de computador, enfim, videogames em geral. E existia um motivo para esse vício, né? Por exemplo, lá na minha infância eu não tinha tanto dinheiro, na verdade não tinha dinheiro nenhum. Obviamente nunca passei fome, enfim, graças a Deus. Meus pais sempre foram muito batalhadores. Mas assim, eu queria as coisas como muitas crianças querem as coisas. Eu queria um videogame, eu queria... E cara, eu demorei muito para ter tudo isso. Eu fui começar a ter, por exemplo, um videogame, o que eu queria, inclusive, muitos anos depois do lançamento dele. Já tinham novas versões daquele videogame, já tinham, sabe? E eu tive muito atrasado, né? Então, assim, digamos assim, esse trauma financeiro, ele corroborou, ele colaborou para que eu pudesse ter esse meu vício, né, do videogame. Tanto que quando eu me tornei adulto, quando eu comecei a ganhar os meus primeiros salários, eu gastei muito em videogame. A minha mesada quando eu era criança, quando eu era adolescente, jovem, era muito pouquinha, né? E eu torrava tudo em videogame no primeiro dia que eu recebia. Então isso foi o quê? Foi realmente trauma, porque eu não tive anteriormente aquilo, né? E eu queria ter, e quando eu tinha a oportunidade, eu tinha, né? Então, só para dar um exemplo para vocês de que realmente as coisas que a gente vive no passado influenciam nos dias de hoje, influenciam na nossa procrastinação e nos vícios que nós temos hoje aqui, tá? Então é bem fácil, sim, a gente se viciar por conta de coisas que aconteceram em nosso passado, né? O vício, gente, por exemplo, é como se fosse uma procrastinação. A gente procrastina, a gente se vicia em procrastinar, porque existe uma questão no nosso cérebro que o vício ele gera dopamina, né? Uma substância do prazer, né? Que é gerada dentro aqui do nosso organismo. E a própria ação de você procrastinar já gera essa dopamina, então é muito bom. A própria ação de você se viciar, de você agir em algo que você está viciado, gera também dopamina. Então é um ciclo viciante no nosso cérebro, né? Quando a gente está procrastinando, se viciar também na procrastinação. Vem acontecendo isso, inclusive, pós-pandemia, no home office. Tem muita gente, uma quantidade assim exorbitante de pessoas que em casa trabalhando não conseguem fazer muito, porque elas se viciaram na procrastinação. Não tem ninguém olhando, não é maldade da pessoa, não é maldade sua se você estiver nessa situação, tá?
é uma questão de procrastinação. Às vezes você não sabe o que fazer na atividade ali do seu trabalho, às vezes você tem que pensar em um algo, mas a sua casa está muito agitada, você não consegue se concentrar. Então, tudo isso leva a gente a procrastinar. E a repetição, gente, das coisas que a gente faz se torna um vício. Então, se a gente procrastina muito na nossa vida, a gente vicia nessa procrastinação também, né? E eu falo muito sobre o tema de produtividade e gestão de tempo, tanto que o meu canal se chama Produtividade e Liderança. Também falo sobre o assunto de liderança, mas no quesito produtividade, o pior ofensor da produtividade é exatamente a procrastinação, né? E essa procrastinação, como eu falei, repetidamente falando, ela pode se tornar um vício, tá? Mas vamos lá, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso para que a gente possa entender e tratar essa questão dentro de nós, né? A questão dos vícios. O cérebro, gente, eu já falei isso em algumas lives, ele gosta de estar em segurança. Uma das principais funções do nosso cérebro é fazer com que a gente permaneça seguro, é que a gente não morra, se a gente for resumir, né? O cérebro trabalha para que a gente não morra. Então, quanto mais quieto você tiver, melhor. Por quê? Porque você não vai estar gastando energia. Quanto menos energia você gastar, melhor. Então, a procrastinação, o vício em algo, contribui para essa facilidade que o nosso cérebro tem, né, de deixar, facilidade não, essa função que o nosso cérebro tem de deixar a gente seguro. E por isso que a gente procrastina tanto e por isso que a gente tem vício também, né? O vício é uma das coisas que o cérebro gosta porque é algo que ele está acostumado. Se você tem vício de sair com algumas pessoas, e perceba, olha só o que eu estou falando, vício de sair com algumas pessoas. É por isso que eu falei no início aqui da live que assim, eu não vou falar aqui sobre vício de droga, não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. Não vou falar aqui sobre viciado em cocaína, não. São os vícios que nós temos em nossa rotina e que nos atrapalham no nosso foco para que a gente possa prosperar, para que a gente possa atingir o nosso primeiro milhão, para que a gente possa de fato sair da situação que a gente está hoje. Obviamente, se você tiver numa situação financeira ruim, né? Ou se você quer melhorar a sua situação financeira. Então a gente precisa realmente conhecer isso para que a gente possa seguir em frente, né? Então, voltando para o nosso cérebro, ele realmente gosta, porque é algo que ele está acostumado. Quando a gente está viciado em pegar no celular para mexer, que muita gente tem vício nisso, na verdade esse deve ser agora o maior vício que existe, né? Principalmente em plataformas como o TikTok, como o pessoal está me ouvindo agora, que eu não estou falando do conteúdo, tá, gente? Eu estou falando, né? Mas eu não estou falando que você vive disso, mas muita gente vive de passar o dedo ali, naqueles vídeos, naquelas dancinhas, seja no que for, porque realmente está preso num loop infinito, voltado para aquilo que está passando, para aquilo que seja qualquer conteúdo, né? E muita gente realmente está viciada naquilo. Então o nosso cérebro, acostumado com aquele vício do celular, ele gosta daquilo, porque ele conhece aquilo, ele conhece aquela ação, né, de você ficar quieto, de você ficar seguro, né, de você realmente não morrer, como eu falei, né? É uma das funções do cérebro fazer com que a gente fique vivo, né? Então, assim, ele acaba descontando naquilo que você está fazendo uma carga de dopamina muito grande, né? E por isso que você fica preso, né? Aquilo que você está fazendo, aquilo, enfim. O vício, ele não é aquilo que você faz, tá? O vício é usar drogas. Não. O vício é usar muito videogame. Não. O vício é usar muito celular. Não, pessoal. Na verdade, o vício, ele é uma consequência de alguma ansiedade, né, que você tem e você desconta naquilo, né? Ou mesmo a falta de alguma coisa que você não teve, ou que você gostaria de ter e que você colocou na cabeça que precisaria ter.
e não tem, como eu falei do meu exemplo agora de videogame. Eu não tinha, então quando eu comecei a ter, veio de uma forma muito violenta, né? Tudo aquilo que estava guardado na minha vontade de usar lá o videogame, enfim, não usei, e quando eu tive a possibilidade, aquilo tudo veio de uma vez, né? E me prendeu durante muitos anos, inclusive, nessa situação. Situação essa, gente, por que eu estou linkando todos esses assuntos com prosperidade? Situação essa que esse tempo que eu perdi, eu poderia ter investido, por exemplo, sei lá, gastei 5 anos jogando muito videogame, essas coisas. Então, se eu tivesse o tempo que eu gastei, cara, ao invés de 5 anos, 1 ano focado em projetos voltados para o meu crescimento profissional, focado em projetos voltados para a minha prosperidade, para o desenvolvimento da minha empresa, né? Seja o que for para eu prosperar, eu teria prosperado lá atrás. Eu prosperei agora, depois de velho. Velho entre aspas, né, pessoal? Tenho 37 anos, pelo amor de Deus, ainda sou novinho. Mas certamente eu teria prosperado muito mais do que eu prosperei até agora. Entendem o que eu quero falar? Por isso que eu estou falando desses assuntos. Muita coisa tomou o nosso tempo. Muito mais do que tomar o nosso tempo. Muita coisa tomou a nossa capacidade de pensar. Muita coisa tomou a nossa capacidade de aprender. Muita coisa tomou a nossa capacidade de executar. E por isso nós procrastinamos muito, né? E por isso você tá muitos finais de semana preso num sofá, numa cama, numa tela do TikTok, numa tela do Instagram, porque você se viciou. Desculpa. Você se viciou em ver a vida dos outros. Você se viciou em ver coisas que são só da cabeça daquele povo lá. Ou ver coisas que são objetos de resultados dessas pessoas que vocês estão acompanhando e seguindo, né? Então assim, eu vou acompanhar o Neymar da vida. Pô, esses dias eu vi um vídeo dele, né? Tinha um monte de gente numa praia que só vai gente rica, né? Cada um com suas lanchas lá e tal, muito bonito. Daqui a pouco chega, cara, uma lancha de, sei lá, 5 andares, um iate de 5 andares, um negócio gigantesco. E era o Neymar, né? Então assim, o cara passou por cima de todo mundo ali e muita gente vive daquilo. Ao invés de perseguir aquilo, se é algo que você tanto busca. Entenda, eu não estou falando aqui que dinheiro é tudo. Agora, dinheiro ajuda muita coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um propósito. Eu estou fazendo essas lives, eu estou fazendo os meus vídeos no meu canal e tudo isso gasta tempo. Sabe, esse cenário que vocês estão vendo aqui atrás, cada um aí nas plataformas, né, no YouTube, no Insta e no TikTok estão vendo um pedaço do meu cenário, né? Então, tudo isso leva tempo. Tudo isso tem investimento. Agora, por que eu faço tudo isso? Porque existe um propósito de levar o conhecimento, de levar... Por quê? Porque quando a gente conhece, quando a gente se toca, que a gente às vezes está numa bolha limitada, a gente vai querer estourar essa bolha e a gente vai querer ver o que está do lado de fora e a gente vai querer perseguir coisas muito maiores do que nós, inclusive. Do que nós. Eu não tenho dúvidas... Falei para vocês, né, que eu ainda vou prosperar muito em minha vida, porque para fazer valer o meu propósito de ajudar as pessoas, de dar oportunidades e tal. E para isso eu tenho que criar outras empresas além das que eu tenho, né? E para isso eu tenho que prosperar muito mais do que eu tenho hoje, para que eu possa fazer valer esse propósito. O pessoal do Instagram que está aqui me vendo, se vocês me acharem doido porque eu tô olhando pra lá e pra cá, não me achem, eu tô fazendo 3 lives ao mesmo tempo, no TikTok, no Instagram e no YouTube, tá bom? Então não me achem louco, por favor. Bom, vamos lá, voltando a falar sobre vícios, né? A gente desconta demais no nosso vício aquilo
que faltou na nossa vida, né? Aquilo que foi um problema psicológico de nossas vidas. Por exemplo, a sexualidade, né? Tem muita gente que tem vício no sexo ou na pornografia ou seja o que for. E como eu falei, os vícios vêm de problemas psicológicos. Então hoje existem, pessoal, se você não sabe ou se você passou por isso, pessoas que tiveram abusos sexuais lá atrás. E quando eu falo de abuso, eu não estou falando só de penetração e tal. Estou falando de uma carícia, estou falando de, sabe, enfim, abuso sexual no geral. Pessoas que passaram por esse tipo de coisa, de situação, e que ativaram a sua sexualidade logo cedo, né? E que pessoas que são viciadas em pornografia, por exemplo, desde os 10 anos de idade, desde os 8 anos de idade. Eu lembro que nesse aspecto, cara, eu acho que eu tinha 9 anos e já chegaram vários amigos com revistinhas na época, né? Não tinha a internet que a gente tem hoje, mas vários querendo me mostrar e tal. Então assim, começa de cedo esse tipo de coisa. E aí isso abre dentro de nós realmente uma possibilidade muito grande da gente desenvolver aquele vício, né? E aquilo tomar conta de nossa mente. Por exemplo, existem estudos que falam que essa questão da sexualidade desenfreada, que essa questão de você se viciar em pornografia, enfim, isso toma no mínimo 30% de energia do seu cérebro. Então é 30% a menos da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade mental de você executar. E você não está executando, porque 30% está sendo sugado de sua vida, né? Ao mesmo tempo, gente, que um vício ele atrapalha demais a nossa vida, ele pode ajudar se a gente utiliza da melhor forma possível, né? Na verdade, olhando o que eu falei para vocês em relação aos vícios, na questão dentro do nosso cérebro, de como que ele funciona, na verdade, não dá para viver sem um vício. Olha só que louco o que eu estou falando para vocês agora. Não dá para viver sem um vício. Não dá. O cérebro, gente, ele praticamente, da maneira como ele funciona, ele praticamente depende, ele praticamente precisa que você tenha um vício. Olha só que louco. O Johnny ali tá falando que foi viciado em rifa. Muito bom. Muito bom entre aspas, né? Não sei quanto isso lhe atrapalha. Mas o cérebro, gente, ele precisa... Entendam o que eu vou falar, por favor. Ele precisa de um vício, tá? Sendo que, como é que a gente resolve isso? Sócrates, como é que você deixa o seu vício, ele positivo, digamos assim, né? E aí é que tá a sacada. Boa noite, Felipe, tudo bem? E aí é que tá a sacada. Nós temos que trocar um vício pelo outro. Nós temos que trocar um vício pelo outro. Um dos meus livros que estão ali, não sei se todos conseguem ver em todas as plataformas, enfim, tem um monte de livro ali, se chama O Poder do Hábito, né? E o poder do hábito, ele fala exatamente isso. Se torna um hábito, o vício e o hábito é quase a mesma coisa, né? Sendo que a gente associa um hábito a coisas mais positivas, digamos assim. O Felipe colocou ali, ó, vício de aprender. Tem gente que tem vício de aprender. E é muito bom esse vício, né? Agora, a depender do grau que a pessoa se encontra, ele pode se tornar ruim, porque pode atrapalhar a vida pessoal da pessoa, enfim. Mas vamos lá, o livro O Poder do Hábito que eu estava falando, ele fala exatamente isso. O cara, para deixar de fumar, o que acontece? Existe uma tríade aí que fala o seguinte: o cara tem um gatilho que acontece, né? Às vezes um nervosismo, ou seja o que for, e aí ele tem uma deixa e uma recompensa. Então ele vai ter o gatilho, a deixa e a recompensa. Qual que é o gatilho, por exemplo? Pô, tô muito nervoso no trabalho. Qual que é a deixa? O cara vai fumar. E qual que é a recompensa?
aquele alívio que a pessoa sente depois de fumar. Eu tô falando isso, pessoal, mas eu não fumo, nunca fumei, não sei se dá alívio mesmo. O pessoal que fala que tem, né? Então essa tríade, eu tenho o gatilho, a deixa e o alívio, né? A recompensa, né? Então o que acontece? Se eu mudo nessa tríade somente a deixa, por exemplo, você pode, para poder deixar de fumar, você pode comprar ou tomar café. A Nutri está dizendo ali. Então, você pode, para poder parar de fumar, você pode comprar um canudo metálico, por exemplo, colocar ele na água e você pode mudar essa deixa. Segura o canudo como você segura o cigarro, né? E quando acontecer aquele gatilho, você muda a deixa. O que eu estou falando aqui não é loucura, tá, pessoal? É comprovado cientificamente que se a gente muda a deixa, isso ajuda a gente mudar um vício para um hábito positivo, né? Então, assim, quando eu falo que não dá para viver sem um vício, é porque mudar essa tríade é praticamente impossível. A gente já viveu isso a vida toda, a gente já passou por aquilo, é praticamente impossível. Então a gente pode mudar as situações, né? A gente pode mudar o vício. Vou colocar um outro exemplo louco aqui. Eu tenho, a Nilce está falando ali, vamos usar o exemplo da Thalia. Vício de tomar café, né? Qual que é o gatilho do vício de tomar café? Pô, tô cansado no trabalho, então eu vou usar o tomar café ali na esquina ou com meus amigos para poder, né, dar uma relaxada e tal. Qual que é a deixa? Tomar o café. Qual que é a recompensa? Pô, você ficou satisfeito com aquilo, né, de poder parar um tempo e tal. Pô, tô tomando muito café. Cara, muda a deixa, muda para um chá, muda para seja o que for, uma barra de cereal, muda para outra coisa. Porque o gatilho, pessoal, é o cansaço. Eu tô falando desse exemplo que eu dei, né? E a recompensa você vai ter com seus amigos. Então, cara, ao invés de beber o café, bebe um chá lá com os amigos, né? Falaram ali, ó, a Nilce falando, meu vício é comer chocolate. Vai ter vários vícios aí, né? Agora, qual o grau de comer o vício? Será que a gente não consegue identificar os gatilhos que acontecem para que a gente possa mudar a deixa e ter a mesma recompensa, que é aquela satisfação? Por exemplo, chocolate. Eu adoro também chocolate. Eu sou viciado em doce. Viciado entre aspas. Por exemplo, eu comecei em março a fazer exercícios. Gente, para vocês entenderem o quanto eu gosto de doce, tá? Eu pego uma lata de leite condensado. Olha só. Eu pego uma lata de leite condensado. Eu pego a colher e ó, pá. Não dá 5 minutos, eu acabei a lata de leite condensado inteira. É o nível do que eu gosto de doce. Deu para notar? Deu para entender o quanto eu gosto de doce? Mas eu sou muito focado. Então por isso que eu me predispus a ter um canal no YouTube, a ter páginas aqui no Instagram, no TikTok, enfim, para falar sobre assuntos de foco, disciplina, produtividade, etc. Porque eu sou muito assim. Eu estudei e eu pratiquei isso. Então, gente, por eu ser assim, quando eu decidi em março fazer dieta, porque eu estava com 125 quilos, quando eu decidi fazer dieta e que eu disse, eu não vou comer doce, gente, eu parei. Tem 7 meses que eu não como doce. E eu disse também que eu ia parar de beber. Adoro uma cerveja, adoro uísque, adoro vinho. Eu parei, simplesmente eu parei. Nem uma gota de álcool de lá até aqui. Eu vou retomar agora em setembro porque eu estipulei esse período. Agora, tem gente que não consegue parar o doce, parar o chocolate. O que tem que fazer? Eu, por exemplo, agora na minha dieta, eu estou usando muito aquelas barrinhas de cereal. Não sei se vocês conhecem. Que tem whey protein, essas coisas. E tem umas barrinhas, pessoal, com sabor chocolate. Gente, zero açúcar, zero... E a barrinha só tem coisa, entre aspas, ali, nutritiva para você. Gente, é o mesmo sabor. É o mesmo sabor. E olha que eu sou muito cri-cri com o sabor doce, tá? Eu sou muito cri-cri. Então, assim, eu quando como essas barrinhas, eu me sinto satisfeitíssimo. Porque aquilo já me remete ao chocolate e já me dá aquela... né? Agora, eu não estou comendo essas barrinhas para poder mudar a deixa. Não é o meu caso.
tá? Por exemplo, eu comi hoje, porque hoje foi muito corrido e tal, e eu precisava bater minha meta de proteína no dia, né? Cara, pra não ficar sem nada, eu vou pegar uma dessas barrinhas, eu peguei duas, né? Duas de 15, que eu preciso de 30 gramas, então resolvi ali a situação. Mas você pode mudar, deixa. Né? O Johnny tá falando ali, eu era viciado em uma garota... eu não consigo ler o resto porque tá preso aqui, não. Largou, agora só viciado na academia. Não sei se eu entendi direito, mas ele era viciado numa garota, enfim, aí acabou, ele se viciou na academia. Cara, de repente você mudou a deixa, né? De repente tinha algum tipo de gatilho, enfim, que você era viciado nessa menina aí. Mas aí você mudou a deixa. Muito bom, já é um resultado, né? Mas é isso, nós temos, gente, que trocar um vício pelo outro. Só que se eu tenho um vício desgraçado de usar o celular, gente, troca esse vício por correr, sei lá. Troca esse vício por caminhar. Troca esse vício por fazer academia, como o Johnny fez ali. O negócio, gente, é mudar o vício. O negócio é mudar a deixa para algo positivo, né? Vou voltar aqui no exemplo aqui do vício do celular, que esse é um negócio, inclusive, que eu tô constantemente de olho. Muitas vezes não consigo, muitas vezes eu tô mexendo. Até por produzir conteúdo para vocês, eu fico vendo realmente muita coisa para poder a imaginação fértil aí ela acontecer e eu gerar mais conteúdo para vocês, né? Mas eu tenho que ficar muito de olho, e eu estou muito de olho, porque senão se torna um vício. Agora, estou trabalhando. Gente, não acontece com vocês que estão me ouvindo, né? Mas muita gente está trabalhando e fica procrastinando no celular e não faz a atividade que tem que fazer porque está no celular. Certeza que isso não acontece com vocês. Será, hein? Mas assim, ó, para deixar isso de lado, tente deixar o celular, no mínimo, 3 metros distante de você. De maneira com que os seus braços eles não alcancem o celular. Gente, é uma forma, né? Não é nem mudar, é você realmente ir contra o seu vício para poder você se resolver, né? Então muda. E aí você vai mudar o vício para o quê? Para trabalhar, para fazer o que tem que fazer, para ter o seu salário no final do mês, porque senão você não vai ter. Senão você vai deixar o seu vício te quebrar, né? Então assim, ó, nós precisamos, o nosso cérebro, digamos assim, precisa de um vício. Como é que a gente trata isso? Mudando um vício para o outro, né? A gente tem o vício de ver muita besteira no Instagram, que seja, ficar lendo a notícia dos outros, ficar lendo a postagem dos outros, seja o que for. Gente, muda esse vício para ler um livro, né? Muda esse vício aí para poder pegar um livro e começar a ler sobre ele. O conhecimento que eu tenho e que eu passo para vocês no meu canal, né, nos meus vídeos, que toda semana eu lanço um vídeo novo, conteúdo que eu coloco ali, pessoal, de treinamentos que eu paguei, assim, milhares de reais, né, vários livros eu estou condensando ali nos vídeos que eu mando para vocês ali no YouTube, no conteúdo aí que eu coloco no TikTok, no Insta, etc, né? A Nilce está falando ali, eu deixo o celular e danço em casa mesmo. O Felipe está colocando, eu uso Pomodoro para mexer no celular. Pomodoro é uma técnica muito boa. Quem não conhece, Pomodoro sabe aqueles reloginhos de cozinha, né? Você coloca, vou deixar o frango no forno por 30 minutos. Você pega o Pomodoro aí, 30 minutos. Quando toca aquilo ali, pronto. Aquilo ali é muito útil para a produtividade, né? Então, vou mexer no celular durante 20 minutos. Coloca lá o Pomodoro, o cronômetro, é um cronômetro. Quando tocar, para. Agora pare mesmo, porque você não é um animal, não é possível, você não vai parar. Não é possível. Então, muito bom o uso do Pomodoro aí. Só uso no intervalo dos 5 minutos. É isso aí. Então, assim, ó, mudar um vício para o outro. Esse é o caminho. Para de ler postagem dos outros. Cara, vai ler um livro, né? Vai se aperfeiçoar. Vai fazer um curso, sei lá, de tráfego pago para você começar a ganhar dinheiro com tráfego pago. Olha eu aqui adiantando alguns assuntos que eu vou dar em relação a você ganhar dinheiro, né?
Para de ler a postagem dos outros para poder mudar esse hábito para a leitura de um livro que te ensine a fazer aquisição de imóvel por exemplo, não financiamento, não essas coisas, mas por um imóvel com problema judicial, que vai ter leilão. Pô, vai estudar sobre isso, é um puta de um negócio. Precisa nem ter dinheiro para comprar um imóvel desse. Olha só que louco que eu tô falando para você. Sócrates, como assim precisa de dinheiro para comprar um imóvel? Não precisa. Não precisa quando você está com pensamento de empreendedorismo. Então, quando eu quero começar a criar uma sequência de imóveis que serão meus e que eu vou alugar e que eu vou fazer alguma coisa do tipo, você consegue... Eu não vou explicar isso agora não, deixa mais para frente, para vocês ficarem curiosos aí. Bom, gente, então a gente precisa mudar um vício pelo outro. Então o vício que você tem aí de celular, né, o vício que você tem de ver redes sociais, o vício da procrastinação, o vício de contar mentira, o vício de você contar fofoca. Gente, não é só vício de crack, dessas coisas que prejudicam as pessoas. São muitos outros vícios existentes, né? Então assim, o vício disso tudo, cara, muda para coisas boas, muda para vícios bons, né? Vícios que vão te levar a novos passos em sua vida, né? Essa ideia, é isso que eu quero passar para você aqui. Só resolve um vício, gente, trocando por outro. Sócrates, dá para resolver um vício sem trocar por outro? Dá. Não tem problema. Não é que não tem problema. Tem problema, mas assim, ó, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Por isso que esse livro que eu falei para vocês do poder do hábito, ele fala justamente isso. Psicologicamente falando, tem coisas que estão tão entranhadas dentro de nossas cabeças que a gente não consegue. O cara pode ter a determinação que for. Eu, por exemplo, eu não consigo. Eu transfiro um vício para o outro, né? É o que eu faço. E olha que eu já tive muito resultado, mas assim, é o que eu faço, né? Falando, eita, poxa, Sócrates, na coisa boa tu fez novela. Na coisa boa tu fez novela? Eu não entendi não. Explica aí, Felipe. Então, pessoal, assim, ó, trocar um vício pelo outro é o caminho mais fácil da gente deixar todos esses vícios de lado, né? E a gente começar a ter resultados em nossas vidas, tá? Sócrates, vício por refrigerante. Gente, enfim, eu não vou ficar entrando aqui nos pormenores de que refrigerante tem muito açúcar. Cara, faz o seguinte, pega um copo com 16 sachês de açúcar, bota só uma aguinha assim para não ficar ruim de beber e bebe essa porra. Cara, vai ser a mesma coisa de você beber uma lata de refrigerante. Então assim, todo mundo já sabe disso, sabe? Agora, só que como é que eu faço aquele gostinho, aquela coisa do gás, né? É muito boa. Começa a beber água com gás. Só que é horrível a água com gás, eu também acho. Eu coloco limão espremido, sabe? Toda vez eu peço num bar, alguma coisa assim, eu tô sem beber agora, né? Eu peço água com gás, limão espremido. Coloco, cara, é quase aquele H2O, enfim, quase, né? Porque não tem açúcar nenhum, realmente. Então, assim, troca o seu vício por um outro. Né? Refrigerante, pô, água com gás é muito similar na questão do gás e tal. Muda, né? Coloca lá o limão, coloca lá uma laranja, pede uma laranja, coloca lá para dar um saborzinho e tal. Muda, mas deixa essa porra de lado. A gente sabe que faz um mal danado. Não tem problema, uma vez ou outra, lógico, né, gente? Ninguém é de ferro, né? Mas, pô, muda. Café. Eu tomo café sem açúcar há muitos anos. Sócrates, não venha me falar que eu vou tomar café com açúcar o resto da vida. Porra, bicho, você é teimoso. Porque assim, ó, café, em relação ao nosso organismo, o amargo e tal, o nosso paladar, gente, ele tem uma facilidade incrível para se acostumar com o amargo. É uma capacidade incrível que ele tem. E eu te garanto, e é comprovado também, isso não é o Sócrates que está falando. Cara, 7 dias. 7 dias sem açúcar. Vai fazendo careta, vai fazendo a porra toda com a cara aí. Tomando café horrível.
7 dias. Se você voltar a tomar café com açúcar, você nem vai aguentar mais aquela porra. Fui num lugar ontem, eu parei para tomar um café. Eu gosto mais de café coado do que o café expresso, embora eu tomo tranquilamente o expresso. E aí, pô, tem café coado, tem... Ah, que eu quero café coado. Ah, beleza, já tá adoçado. Nossa, já tá adoçado. Me dá um expresso aí. Como assim, senhor? É mais forte? Me dá o expresso aí. Gente, se eu tomar café com açúcar hoje, porque eu já estou extremamente acostumado, anos tomando, é ruim para mim. É ruim. O café, ele se torna ruim. Além disso, gente, você começa a ter outras experiências, né? Pô, eu hoje eu degusto café, né? Eu começo a entender agora o que... E, cara, isso é muito bom. Você acaba criando um novo hábito, né, de não tomar aquilo com açúcar. Você acaba criando também curiosidades, o que é muito bom, que você vai entender por que tem café que é mais forte, por que tem mais fraco, por que um grão ele é mais... ele é mais torrado, o outro é menos torrado, isso influencia no sabor, que temperatura... Não. Então assim, ó, isso, sei lá, te deixa mais culto, sabe? Você mais curioso, mais com vontade de ir atrás, de conhecer as coisas. Então assim, não é só o fato de tomar o café sem açúcar, sabe? É ir muito mais além do que isso. É você provar pra você que você não é um animal, porra. Sabe? É você provar pra você que você consegue. E eu vou falar pra você que tá me ouvindo aí agora. A minha live é sobre prosperidade. Eu tô falando sobre o tema de vícios. A live é prosperidade, tema vícios. Você não vai prosperar se você não consegue tomar um café sem açúcar. Como assim, Sócrates? Você é louco? Se eu não tomar café sem açúcar, eu não vou ganhar dinheiro. Entendam o que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que se você não tem a capacidade de mudar um vício que você tem, café sem açúcar é um exemplo. Pode ser qualquer outro vício, de pornografia, de fofoca, do cacete. Se você não tem a capacidade de passar por cima de um vício, de mudar um vício para um bom, você não vai prosperar. Ponto final. Porque prosperar significa que você vai executar, que você vai ser disciplinado, que você vai ser focado e tal. E os nossos vícios nos tiram desse caminho, de ser focado, de ser disciplinado e tal. E o ato de mudar um vício para um outro, eu não estou falando de vício aqui à toa. Ô Sócrates, me ensina a ganhar dinheiro. Cara, eu não estou falando de vício aqui à toa. É a capacidade que eu tenho de poder mudar esse estado que eu estou hoje. Isso é um treinamento que eu tenho para minha disciplina para ser sim alguém próspero. Para ser sim alguém que vai atingir o seu primeiro milhão. Para ser sim alguém que vai ter resultados na sua vida. Muita gente não tem resultado nenhum. Só vive o resultado dos outros. Só vive de bater meta pela empresa dos outros. Só vive de bater meta da alegria dos outros e não da sua. Muita gente só vive pelo que os outros vão pensar. Muita gente está enterrado e não sabe ainda. Porque está vivendo feito um zumbi, sem vida, sem nenhum objetivo. E é o que eu falo, se você não é capaz de mudar um vício para um outro, por exemplo, muito difícil você prosperar. Muito difícil você prosperar. Então assim, se você não dá conta, né, desse vício assim, para ser rico é complicado. Gente, tem tudo a ver os assuntos de prosperidade, disso, daquilo outro, né? Felipe está dizendo, eu já estou no caminho porque não tomo suco de café. Aí o Adjante está falando, dei início a um dos meus vícios, foi a mudança do café. Boa. Isso despertou curiosidade em aprender mais sobre o manejo do café. Excelente, excelente. Mas é isso, sabe? E aí quando a gente muda esse vício para algo positivo, gente, é o hábito. Eu inclusive gravei 2 vídeos inteiros falando sobre hábitos no meu canal, lá no YouTube, né? Quem não conhece ainda, por favor, entre aí, me ajude também, se inscrevendo no canal, isso vai me ajudar muito a divulgar meu trabalho.
O canal é Produtividade e Liderança, né, lá no YouTube. Então entra lá e se inscreve no canal, por favor, para você receber as notificações, tá? Então assim, quando você muda o vício para algo positivo, é que ele se torna um hábito positivo. Quando você tem vários hábitos positivos, você tem aí uma rotina. Olha só, quando eu tenho uma rotina, pessoal, em termos de produtividade, meu Deus, aí é que eu sou alguém produtivo mesmo. Porque uma rotina eu executo de forma automática, praticamente de forma automática, sem pensar muito, sem gastar muita energia e de forma rápida, né? Eu pela manhã, alguns já sabem disso aqui no Instagram, mas eu pela manhã, gente, eu acordo 5 da manhã, vou fazer academia, 1 hora de academia, eu escuto notícia, eu escuto um podcast, eu escuto um episódio do curso que eu faço, de algum curso online que eu faço, eu leio páginas de um livro, eu agoo minhas plantas, eu levo minhas cachorras para passear, faço meu café da manhã, me arrumo e antes das 8 horas da manhã eu já fiz tudo isso. E tem gente, inclusive aqui, que está me assistindo, que não consegue fazer 2 atividades, todas essas que eu coloquei aqui, em um dia inteiro. Eu já faço tudo isso antes das 8, 8h30 da manhã. Então assim, ó, é isso que eu falo. Se a gente não dá conta de vencer um vício, de mudar um vício para o outro, imagina ser próspero. Imagina fazer tudo isso, né? O Felipe falou, uma forma boa de comprar é na Amazon. Lá tem muitas opções. Isso mesmo. É isso mesmo. E aí, gente, para finalizar aqui essa live de hoje, né? É muito simples, assim. A inteligência emocional, gente, quando a gente estuda, quando a gente pratica inteligência emocional, isso ajuda muito também para que a gente possa dominar os nossos vícios, para que a gente possa transitar de um vício para outro positivo, pelo amor de Deus, né? Então assim, estude sobre inteligência emocional. Um dos meus vídeos no canal também fala sobre inteligência emocional, mais numa pegada de liderança que eu falo lá, mas conta para a vida também, né, de todo mundo. Então assim, dê uma olhada lá, né, no canal, ou pesquise no Google como tema inteligência emocional, sabe? Pratique isso, porque isso vai te ajudar também a você se controlar. Isso vai te ajudar também a você ganhar mais forças para que você realmente possa tratar os seus vícios, manejar os seus vícios, mudar os seus vícios, que é o caminho que eu disse para vocês, que é o mais fácil aí no tratamento disso tudo, tá? Bom, faltam 11 minutos aí para as 10 horas, eu queria ver dúvidas aí, perguntas, qualquer tipo de pergunta aí sobre essa é a 11ª live, né? Então sobre as outras lives que eu dei, os outros assuntos, sobre esse assunto de vício, sobre o assunto de prosperidade, eu fico esperando aí para ver se tem alguma pergunta de vocês. Novamente o pessoal do Insta, que eu tô mais acostumado a dar live, não me achem louco, tá? Tô olhando aqui para cá, pro lado esquerdo, pro lado direito, porque eu tô fazendo 3 lives ao mesmo tempo, né? No Instagram, no TikTok, no Instagram e no YouTube. Então vai ficar gravado aí nos 3 ambientes. E aí, será que rola alguma dúvida? Deixa eu ler direito o que o Johnny tinha colocado. Ele colocou: eu era viciado em uma garota, só que ela me largou. Agora sou viciado na academia. É isso aí, mudou um vício pro outro. É bom que deixa o sofrimento de lado, né? Se gostava muito da menina, é claro. E converge a energia que você ia gastar com esse sofrimento em força, né, em musculação, e você só tem a ganhar com isso, né? Sobre o evento, Sócrates, a data. Mas que evento, Felipe? Ainda vou fazer muitos eventos, ainda vou marcar aí algumas palestras presenciais em Recife, que é a minha terra, São Paulo, que é onde eu moro hoje, em alguns lugares, mas por enquanto sem evento, Felipe. Qual que é o evento aí que você falou? M. Costa, boa noite. Como eu posso planejar o dia seguinte para ter mais produtividade na vida e no trabalho? Marcelo de Curitiba. Cara, obrigado pela pergunta.
Eu ensino muito isso nos meus vídeos, né? De como você fazer tudo isso. Tudo é baseado, Marcelo, nas prioridades, nos seus objetivos. Qual que é o seu objetivo hoje? Né? Sócrates, é atender as coisas da empresa. Beleza, não tem problema nenhum. Então, converse com seu chefe, porque isso vai até te elevar na frente dele, né? Converse com o seu chefe e pergunte qual é o objetivo da companhia. Qual é o objetivo dessa minha atividade? O objetivo é esse. O objetivo traçado, Marcelo, você vai definir as prioridades. O que eu tenho que fazer para concretizar aquela atividade? Só que eu tenho que fazer isso. Às vezes isso, Marcelo, é uma atividade muito grande. E o ideal na produtividade é que você tenha entregas, micro entregas, micro resultados. Porque a cada micro entrega que você faz, você vai se sentindo bem com aquilo, né? E você vai ser motivado a fazer mais e a entregar mais. Então, Marcelo, pega esse projeto, subdivide aí em 3, 4, 5, 10 partes, coloca a prioridade do que vai fazer primeiro e tal, e vai fazendo. E vai fazendo. E aí no dia anterior é bom sim parar um momento, ou um momento bom para poder planejar também, assim que você chega no trabalho, porque está cedo, você não se estressou ainda, talvez tenha se estressado no trânsito, né? Mas assim, já faz logo no início, já planeja. Hoje eu vou fazer isso e isso. Cara, acabou. Acabou. Faça aquelas 2 atividades que você se propôs a fazer, né? E de forma monotarefa. Tem gente que pensa que multitarefa é bom. Ser multitarefa é uma desgraça na produtividade. Sócrates, o que você está falando? Que loucura é essa? Pois é. É comprovado cientificamente que é impossível o ser humano ser multitarefa. Sócrates, eu sou mulher. Mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. Mulher lembra de mais coisas do que o homem. Então, por exemplo, ela está fazendo um macarrão, ela coloca o macarrão lá para cozinhar, e ela deixa o macarrão lá cozinhando. É o fogo que está fazendo, não é ela. Mas ela pula para quê? Para o molho. Então ela tem essa capacidade de lembrar que a cada pulo que ela dá, ela tem que voltar ao anterior para poder resolver alguma coisa, né? Mas ela está fazendo uma atividade por vez. Então faça uma atividade por vez. Priorize, Marcelo, que esse planejamento aí ele vai ser executado e vai te dar um prazer muito grande de planejar ainda mais e de concretizar ainda mais. Espero ter respondido. A segunda live eu expliquei isso, é isso mesmo. Gente, não veio mais perguntas, só veio a do Marcelo aí, não tem problema nenhum. Vai ficar gravado tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube. O YouTube é legal que a gente consegue trocar bastante figurinha lá, né? Quem quiser coloca a pergunta lá que eu vou respondendo também. E é isso. Então, obrigado pela companhia de todos vocês, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Aliás, próxima quinta-feira eu não vou conseguir fazer live porque eu vou estar em deslocamento, vou estar no avião entre uma cidade e outra, então não vou conseguir. Mas na outra quinta-feira certamente estaremos juntos e eu irei avisar aí nos stories. Você que é do TikTok, me segue lá no Instagram, fica mais fácil. Eu coloco muita história ali diário, né? E as atualizações aí dos vídeos, enfim, tá? Ok, pessoal? Então um grande abraço para vocês, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau!